que nós gostamos muito, mas às vezes também não temos as informações, o conhecimento, né? A gente acaba apresentando de maneira superficial. A intervenção para instrumentalizar os estudantes na análise das fontes, fazendo leituras críticas de estatística. Então, já abordamos aí a questão da estatística. O trabalho é planejado de modo a distribuir no tempo todas as tarefas, a fim de que os alunos possam ter tempo suficiente, né? Falei da questão do tempo, para refletir sobre o tema a ser pesquisado e sobre os temas e sobre os materiais pesquisados, né? Então, lembre-se, para ter conhecimento, demanda tempo, demanda leitura, dedicação. Há estratégias para que os estudantes não se limitem a momentos solitários de leitura, mas se envolvam em tarefas compartilhadas, né? Por isso que nós vamos trabalhar em grupo para a construção de um conhecimento científico, né? Então, se a leitura crítica do pensamento, da elaboração do seminário, do desenvolvimento dessa aula que você fez, você observou que alguns desses pontos não foram atendidos, você pode revisá-los. Aqui é apenas uma observação mesmo, se você for pensar nessa atividade em desenvolver com seus alunos a questão do seminário, né? Sempre refletirem nesses pontos trazidos para a nossa aula para resolver a situação problema. Chegamos ao fim da nossa disciplina de práticas pedagógicas em ciências humanas. Espero ter contribuído para você refletir e pensar na importância dos diversos instrumentos que nós podemos utilizar para trabalhar, né, as ciências humanas em sala de aula, na escola, para que o aluno consiga pensar de maneira crítica nas ações, nas atitudes que ele tem e que ele pode ter para melhorar o ambiente e a sociedade da qual ele faz parte. Deixo você agora com o nosso vídeo de encerramento e até uma próxima oportunidade. Olá! Ao longo de nossos encontros com a ajuda da professora Cleide e do professor Fábio, podemos observar que o compromisso do ensino das ciências humanas é desenvolver o olhar histórico-social dos estudantes. Ao tomar conhecimento de disciplinas como História e Geografia, por exemplo, o aluno passa a entender o seu lugar na sociedade e a ter a oportunidade de ser o protagonista de sua própria história na construção de um futuro diferente. Podemos observar também como a figura do professor saiu da posição de detentor para ocupar um novo lugar como mediador de conhecimento, por conta de fatores como a variedade de fontes de informação e o fenômeno do multiletramento. Sem dúvida, esses fatores são aliados do professor na missão de aproximar os fatos históricos abordados em sala de aula ao contexto da realidade dos alunos. Mas tanto o professor quanto o aluno precisam ter ciência de que um fato não possui uma única verdade absoluta. É preciso levar em consideração os valores e a história de vida de quem narra o fato. Por isso, é preciso fazer a análise da fonte. Sempre haverá mais do que um lado da história e mais do que um ponto de vista. Cabe, então, discutir essas possíveis perspectivas com os alunos. A professora Cleide ilustra isso muito bem em sua fala sobre a importância de entender a natureza do conhecimento construído pelas ciências humanas. Vamos ver como ela elenca os possíveis pontos de vista sobre a história e de que forma o professor pode trazer diferentes versões para o debate na escola. Tem uma coisa bastante importante que o professor de história, né, que é aquela professora, aquele professor que deseja trabalhar com o conhecimento das ciências humanas, da história, precisa ter claro que existe a história dos vencidos e dos vencedores. Existe história de dois pontos de vista, ou mais ainda, né? Porque tem aqui não é nem dos vencidos nem dos vencedores, mas aquele que está contando o que percebe dos dois lados, dos dois ângulos, enfim. A história tem versões. Então, quando eu vou contar uma história, eu não estou contando toda a história. Eu estou contando a história que eu escolhi, que eu fiz um recorte, que eu pensei sobre esses elementos. Agora eu tenho que deixar isso claro para o meu estudante.
tenho que dizer para ele, olha, esse é um recorte. Existe um outro documento que diz isso. Existe uma outra fonte que você vai acessar e que vai ouvir pessoas dizendo diferente do que esta pessoa está dizendo. As pessoas tomam partido, né? Eu estou usando esse termo partido pensando na escola sem partido, porque é uma grande falácia. Ela tenta enganar, né, as pessoas de que os estudantes chegam vazios e os professores colocam um monte de coisas na cabeça delas. Então, é que não pode ser assim, que tem que ensinar o fato sem tomar partido. O fato sem partido, ele não existe, gente. O fato, ele existe sobre a ótica, sobre o olhar de alguém que está analisando aquele fato, ou que viveu e que fala dos seus sentimentos, de suas emoções, de sua situação naquele fato, ou que observou alguém que viveu, ou que analisou documentos de pessoas que deixaram aí, de fontes que deixaram para que a gente analisasse. Um ponto fundamental levantado na fala da professora Gleide é que no ensino, principalmente de história, não existe um conhecimento ou uma versão que seja neutra. Portanto, diante da impossibilidade de se fazer uma escola sem partido, cabe ao docente trazer diferentes recortes sobre o assunto que deve ser discutido na aula. Além disso, a educadora também enfatiza a importância de se partir da experiência territorial para entender os conceitos e as ideologias que constroem os espaços. Vamos ver o que ela tem a nos dizer sobre isso. As ciências humanas, ela trabalha com muitos conceitos, né? E conceitos que a gente vai, de alguma forma, indo e vindo e se encontrando, território, espaço, lugar, ocupação, invasão. Então, são conceitos fundamentais de se trabalhar com esses estudantes. Esses dias a gente ainda brincou, porque a gente trabalha sempre em grupo, porque os salões de estudo são montados em grupo, né? Então, uma estudante tinha saído, a outra chegou, tirou a mochila dela e eu estava sentada junto com o grupo estudando. E aí uma estudante, quando ela voltou, eu falei assim, ela ocupou meu espaço. Ela falou assim, esse não é esse seu espaço, esse é um território, né? E ele está ocupado por nós, então ele é nosso. Então eu olhei assim e fiquei, olha, como eles conseguem trazer, claro, o interesse deles, né? Porque ela não queria desocupar o espaço que era da outra, o conhecimento que é trabalhado para coisas mais simples do dia a dia e da vida, né? A gente precisa olhar que território é esse que nós estamos, né? Que nome tem esses territórios? Se a gente olhar aqui a rua aqui de trás, é Iquiririm. Mas por que é Iquiririm, né? O que tem a ver uma rua com o nome de Iquiririm? Então aí a gente vai perceber que existia aqui um povo indígena, né? Que povo indígena era esse? Que território é esse que foi ocupado e por quê? Quando? Butantã, o próprio nome Butantã, né? Então, a partir do olhar por território onde nós estamos, a gente consegue pensar um monte de coisas em ciências humanas, um monte. Então, por isso que esses conceitos de território, de espaço, de nação, de estado, né? É difícil eles entenderem o que é uma nação, o que é um estado, o que é um território, o que é um país. Então, são conceitos que a gente vai formando à medida que vai discutindo coisas simples do dia a dia. Como vimos, alguns conceitos são fundamentais para a compreensão das ciências humanas, e o debate faz parte deles. Esse é o momento em que o aluno ouve a opinião do seu colega, que pode ou não ser diferente da sua. Viver em sociedade é conviver com diversidades e divergências. Logo, é importante que o aluno aprenda a importância de respeitar o outro dentro da sala e, consequentemente, fora dela. Independentemente do contexto de aprendizagem, é preciso ter um cuidado especial voltado para a formação do aluno como cidadão. De um mero passeio pela cidade a um simples acontecimento em sala de aula, o docente tem diversas oportunidades para utilizar o debate como recurso de ensino. A seguir, o professor Fábio nos conta qual é a importância do debate para o ensino das ciências humanas. O debate ele é uma ferramenta absolutamente necessária para o estudo de ciências humanas, especificamente em geografia, porque nós vivemos num mundo com muita diversidade. As pessoas elas têm visões de mundo diferente porque elas vivem vidas diferentes. Então elas interpretam a realidade também de formas diferentes.
É importante que o aluno ele tenha humildade para reconhecer que ele é capaz, sim, de interpretar os fatos, mas o colega também é capaz, ainda que seja divergente. Em geografia, nós temos um exemplo muito específico, quando nós trabalhamos as atividades econômicas como agentes transformadoras do espaço, nós precisamos voltar um pouquinho na história e explicar o processo de formação do sistema econômico capitalista e de que forma que o próprio capitalismo contribuiu para a existência do socialismo. E aí nós, quando ensinamos esse conteúdo, nós especificamos as características típicas de cada sistema, como que eles se construíram historicamente, como que estão hoje. E depois que nós apresentamos essas características, eu costumo fomentar um debate em sala de aula. Se você tivesse o poder de decidir, se coubesse a você a aplicação de um determinado sistema econômico para o seu país, por exemplo, qual você escolheria e o porquê? Muito interessante porque fica muito dividido a sala. E aí não existe aquele que respondeu o capitalismo está errado ou está certo, ou vice-versa, de acordo com a minha ideologia. Então é como eu disse anteriormente, o debate ele tem que ser buscado. A divergência de ideias ela tem que ser buscada. A gente não tem que buscar o consenso ali. A gente tem que saber respeitar as diferenças, a forma de pensar do outro e aprender com essas diferenças. O debate tem que ser um princípio das ciências humanas, especificamente de história e geografia. Como você pode ver, o professor Fábio não só aplica a teoria, como provoca um debate em torno dela. Porque, segundo ele, o aprendizado vem das divergências. Em uma discussão, debate ou conversa, sempre haverá opiniões divergentes, justamente porque os fatos presentes na história e na geografia podem ter diferentes versões. O professor Fábio cita como exemplo uma aula que traz as atividades econômicas como assunto. É comum que os alunos se dividam em suas opiniões sobre o capitalismo e o socialismo, mas tem até quem seja a favor dos dois, e todo argumento dado por eles é válido. Como cada ser humano possui uma vivência diferente, isso acaba refletindo na forma como cada um enxerga o mundo. Por isso, para as ciências humanas não existe uma única verdade absoluta. Sabendo que uma das condições de nossa existência é também refletir sobre ela mesma, é nas ciências humanas que encontramos caminhos para desenvolvermos uma visão crítica da realidade. E essa visão crítica de mundo é capaz de formar, reformar e recriar identidades. Por isso, cabe ao professor se perguntar quais são as histórias, as paisagens e os lugares de vivência dos alunos. Afinal de contas, nós somos o que somos porque procuramos compreender nossas relações sociais e o espaço geográfico no qual elas acontecem. E assim chegamos ao final de mais um ciclo de aprendizado que vai te auxiliar nesse caminho cheio de desafios e recompensas que é a docência. Nas palavras do antropólogo Sebastião Rocha, o bom educador é aquele que se propõe a ser um aprendiz e, percebendo nos outros suas potencialidades, lhes dá oportunidades para crescer. Pense sobre isso. Boa sorte nos seus próximos passos e lembre-se de que um docente nunca deixa de aprender. Eu vou ficando por aqui. Um bom trabalho para você e até a próxima.